Pessoal do sexto ano, essa apostila que vocês receberam na semana passada vai tratar de 4 conteúdos: multiplicação e divisão, que a gente já tinha estudado nas aulas presenciais. Além disso, também é introduzido o conteúdo de potenciação e de radiciação. Então, vocês têm aí alguns exemplos e alguns exercícios, né, para resolverem vários probleminhas. Eu vou comentar alguns desses problemas e vou deixar a maior parte para vocês resolverem, certo? Aqui no primeiro exercício, você tem que, durante as férias escolares, Paulinha viajou para Areia, onde tirou muitas fotos com a sua máquina digital. Na volta, ela resolveu revelar as fotos, imprimir, né, as fotos de sua incrível viagem. Paulinha colocou 12 fotos em cada página do álbum. O álbum tem 45 páginas e está completamente cheio. Então, quantas fotos Paulinha tem? Então, foram 45 páginas, cada página com 12 fotos, né? Aí você vai ter, no exercício número 1, você vai ter que fazer a multiplicação, né? 12 vezes 45. 45 vezes 12, né? Essa multiplicação que vocês têm que fazer. Eu vou fazer um exemplo aqui, não vou fazer exatamente esse eu vou deixar para vocês fazerem. Mas se você tivesse, por exemplo, que fazer a conta 57 vezes 14, como você faria aqui, né? Você faz 4 vezes 7, que é 28, né? Você coloca o 8 e vão 2. 4 vezes 5 dá 20, né? 20 mais 2 dá 22. Depois você vai multiplicar a dezena, né? A dezena, você vai fazer 1 vezes 7, que é 7, coloca abaixo da dezena. E 1 vezes 5, 5, né? 5, coloca abaixo da centena aqui. Somando, vocês têm 8 mais nada dá 8, 2 mais 7 dá 9 e 2 mais 5 dá 7. Então, 14 vezes 57 dá 789. Se no álbum lá de Paulinha tivesse 57 páginas e em cada página coubesse 14 fotos, ela teria tirado 798 fotos. Mas no dela tem 45 páginas e cada página cabe 12 fotos, né? Façam aí os cálculos. Eu fiz aqui um exemplo, né? O número 2 é similar. Você tem uma caixa com 12 ovos. Pergunta quantos ovos cabem em 24 caixas. Faça a multiplicação, 12 vezes 24. Deixa eu ver esse exercício 3. Eu lembro que na nossa aula presencial a gente fez um exercício parecido com esse exercício 3. Se vocês olharem no caderno de vocês, tem, né? Vocês têm aqui o Teatro Minerva, né? O Teatro de Areia, o teatro mais antigo da Paraíba, construído em 1859, né? Ele possui uma acústica de excelente qualidade. Ele foi edificado com o objetivo de arrecadar fundos para a libertação dos escravos. Seu primeiro nome foi Teatro Recreio Dramático. Tanto que até hoje tem um grupo de teatro chamado Recreio Dramático aqui em Areia, né? Se o salão principal possui 22 filas de poltronas e cada fila tiver 12 poltronas, 22 vezes 12, né? Aí vai perguntar quantas pessoas poderão ser convidadas para a apresentação dos
caminhos do frio, né? Então, nesse caso aqui, se você deve fazer a multiplicação, né? 12 vezes 22. É similar ao exemplo que a gente já fez. Outro ponto turístico bastante conhecido é o Colégio Estadual, né? Aqui em Areia. Na escola de Laís existem 22 salas de aula e em cada uma existem 25 cadeiras. Então, nesse número 4, vocês vão fazer 22 vezes 25, né? 25 vezes 22. É uma continha bem simples de ser feita. No exercício 5 também, vocês vão ter que multiplicar. Depois aqui a gente começa a falar de divisão, né? Quando você tem, por exemplo, 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 é 8, né? 4 vezes 2 é 8. E de 8 para 9 falta 1. Nessa expressão aqui, você tem que o 9 é chamado de dividendo, o 2 é chamado de divisor, o 4 é o quociente, o resultado da divisão é o quociente, e o 1 é o resto. É o resto, né? Numa divisão desse tipo, quando você faz um número dividido por um número d, que obtém um quociente e um resto, você tem que n vai ser igual a q vezes d somado com o resto. Se você fizer nessa parte de cima aqui, 9 é igual a 4 vezes 2 somado com 1, né? Vocês têm alguns exemplos de divisão na apostila. E o exercício número 6 está dizendo que Tereza comprou uma geladeira por R$ 4.200 e ela pagou em 8 parcelas iguais sem juros. Quanto ela pagou em cada parcela, né? Tereza pagou R$ 4.200 dividido em 8 prestações, né? Se você dividir 42 por 8, você vai ver que vai dar 5, né? Vai dar 5. Porque 5 vezes 8 é 40. De 40 para 42 faltam 2. Agora você baixa esse 0 aqui, né? Agora 20 dividido por 8 só dá 2. 2 vezes 8 é 16. E de 16 para 20 faltam 4, né? Baixa o último 0, né? 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40, né? Para 40, nada. Então, nesse caso aí, Tereza pagou R$ 525 em cada parcela, né? Tereza pagou R$ 525 em cada parcela. Tá resolvido o exercício número 6. Vocês fazem os 7, 8, 9, 10, que são todos de divisão, viu, gente? Né? Aí é simples de se resolver, né? Gente, agora um conteúdo novo que vocês têm nessa apostila é potenciação. Potenciação, vocês vão ver que nada mais é do que multiplicação, só que com fatores iguais, né? Potenciação. Então, potenciação, vocês vão trabalhar com multiplicação. Por exemplo, se eu tenho 3 elevado a 4, não, se eu tenho a multiplicação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, uma forma diferente de eu escrever essa multiplicação é 3 elevado a 4. Essa expressão 3 elevado a 4 é chamada de potência. O resultado dela é
é 81, né? A potência, na verdade, é 81, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Esse número 3, ele é chamado de base. O número que se repete, ele é chamado de base. E o número 4, quantas vezes o 3 se repete, ele é chamado de expoente. Expoente. Então, esse expoente indica quantas vezes você vai multiplicar a base, né? Aí no exercício 11, vocês têm... No exercício 11, vocês têm que escrever na forma de potência. Por exemplo, na letra A, vocês têm 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quantas vezes está sendo repetido o 4 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, nesse caso aqui, vocês têm como resposta 4 elevado a 6. Está respondido o item A, vocês fazem os outros itens. Já no exercício 12, vocês têm na letra D, vocês têm 2 elevado a 3. Então, o que vocês devem fazer? 2 vezes 2 vezes 2, né? Para indicar na forma de multiplicação, ok, está terminado. No exercício 13, vocês têm, por exemplo, na letra C, que resolver a potenciação 7 elevado a 3, né? Então, vocês têm que indicar na forma de multiplicação, que é 7 vezes 7 vezes 7. E, além disso, efetuar as continhas. 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7, né? Você vai ter que multiplicar outra vez por 7. 7 vezes 9 dá 63. Coloca o 3, vão 6. 7 vezes 4, 28. Com 6, 34, né? Então, isso aqui dá 343. Está resolvido o item C. Vocês fazem os outros itens. Viu, pessoal? Deixa eu ver mais exercícios. O exercício 14, por exemplo, na letra A, vocês têm que fazer 2 elevado à sexta potência, né? Então, a resposta é 2 elevado à sexta. Na letra B, 7 elevado ao cubo. Cubo vem de volume do cubo, né? O cubo tem 3 dimensões, né? O cubo tem comprimento, tem largura e tem altura. Então, por isso que 3 dimensões. Por exemplo, se eu tivesse 2 elevado ao cubo, eu escreveria dessa forma, né? 2 elevado ao cubo. Se aqui fosse um recipiente de 2 metros de altura, 2 metros de largura e 2 metros de comprimento, se eu quisesse calcular o volume desse cubo, se fosse um tanque para colocar água, né? O volume seria 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 8 metros cúbicos. Cada metro cúbico são 1000 litros, então isso aqui seria equivalente a 8.000 litros de água. Equivalente a 8.000 litros de água. Então, quando se trata de o cubo, você eleva a 3. Letra B, 7 elevado ao cubo, 7 elevado a 3, viu? Pronto. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vocês vão ver isso. Gente, a operação inversa de potenciação é a radiciação. A radiciação, por exemplo, se você sabe que é 3 elevado ao quadrado, isso aqui vale 9. Se eu fizer a raiz quadrada de 9, vocês vão ver que é 3.
certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui tratando geometricamente de um quadrado, cujo lado são 3 unidades de comprimento. Vamos colocar aqui que sejam 3 centímetros. 3 centímetros. Qual seria a área desse quadrado, né? Ou seja, quantos quadradinhos desse você tem aqui, né? Você observa que você tem 3 vezes 3 quadradinhos, né? Você tem 3 ao quadrado. E isso aqui é um quadrado de lado 3, né? Por isso que 3 ao quadrado. Você tem 3 ao quadrado que vale 3 vezes 3, né? Ou seja, você tem 9 quadradinhos. Nesse caso aqui seriam 9 centímetros quadrados a área. Então, quando você tem o lado e quer calcular a área, você usa potência, né? Nesse caso aqui a gente faz 3 ao quadrado. Agora, digamos que você disponha de um quadrado e que você conheça a área. Digamos que a área desse quadrado seja igual a 16 centímetros quadrados. Seja 16. Qual é a medida do lado, né? Aí você usa a operação inversa de potenciação, que é a radiciação, para você descobrir a medida do lado, certo? Estou chamando o lado aqui de L. Então, nesse caso aqui, a área vai ser a raiz quadrada do lado, ou seja, a área vai ser a raiz quadrada de 16. Se a gente escrever aqui 16 quadradinhos bem organizados, dividir esse quadrado em 16 quadradinhos, 16 quadradinhos. Quanto seria o lado? Ou seja, quantos quadradinhos você tem aqui em cada lado? Ó. Observe que vocês têm em cada lado, vocês têm 1, 2, 3, 4 quadradinhos. É óbvio que aqui também 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E 4 vezes 4 é igual a 16. Você tem um total de 16 quadradinhos. Então, nesse caso aqui, a medida do lado vai ser a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. Da mesma maneira, você poderia fazer com raiz cúbica, né? Se você sabe que 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Certo, pessoal? Você sabe que 3 elevado a 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 elevado ao cubo dá 27. São as operações inversas. No exercício número 17, pede para que vocês determinem a raiz quadrada de 64. Então, qual é a raiz quadrada de 64 na letra A? Ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 64? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 64? Se eu faço 8 vezes 8, vocês sabem que é 64, né? 8 ao quadrado é 64. 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é 64. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Depois vocês determinam na letra B a raiz de 100, a letra C a raiz de 25 e a letra D a raiz de 49. Desse exercício 18, vocês têm, por exemplo, na letra B, que calcular a raiz de 121
menos a raiz de 81. Eu vou fazer a letra B e vou deixar a letra A para vocês fazerem. A raiz de 121 é 11, né? Porque 11 vezes 11 é 121. E a raiz de 81 é 9. Então, 11 menos 9 dá igual a 2. Façam a letra A. Determine no 19 a raiz quadrada de 625. E no número 20, faça a raiz de 44 dividido pela raiz de 16. Viu, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, viu?